Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do projeto Café Cultura e Diversidade. Estamos no ano 4 do projeto edição 38. Esse projeto é um projeto de parceria do Hall Rock by Café com o professor Alex Baor. Nessa edição, 38ª, a gente tem o Everton da Silva falando sobre a poesia anônima das secas oitocentistas. Então, seja muito bem-vindo, o Everton, e eu passo a palavra para você. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente agradecer, né, ao Alex, ao Léo, pelo convite, pela oportunidade. Vamos lá, o que é a poesia oitocentistas das secas? Ou a poesia anônima das secas oitocentistas? O Nordeste, né, vocês sabem, sempre teve um grande histórico de seca, né? Os documentos, os historiadores mostram que desde que os colonizadores chegaram aqui, já se tinha notícia das secas, os indígenas já sabiam, que aqui viviam antes, já sabiam da seca, então a seca nunca foi novidade nessa região, né? A seca nunca foi novidade. Mas a partir em 1877, crise do Brasil Império, os republicanos, os liberais, eles estavam ascendendo, então algumas políticas vieram para deslegitimar o Império, para cair o poder do Império, enfim, tudo que fosse possível associar ao Império, a galera estava criticando. Então, a questão de seca, que era uma questão secular, milenar, né? Milenar, natural, climática, passou a ser também política. Passou a ser também uma coisa social, política e culpa do imperador. Todo sofrimento era culpa do imperador. Essa é a questão das secas, né? Mas eu esqueci de me apresentar. Pessoal, meu nome é o Everton, né? Como já falou, eu sou professor da Estadual. Ensino, sou formado em História e tenho mestrado em Letras, né? E quando eu descobri então nesse contexto, eu pesquisei, na minha pesquisa de mestrado, eu pesquisei como as políticas de seca ganhavam forma na literatura, ganhavam forma nos romances, principalmente em romances, né? E nessa pesquisa eu encontrei várias poesias que não fazem parte da minha pesquisa, né? Mas que estavam ali no corpus, nas fontes, e eu disse, caramba, mano, só poesia da hora. E a galera assinava anonimamente, né? Muita galera assinava anônimo, colocava uma vítima, um cearense, um patriota, sempre assim, né? Nunca ou pouquíssimas vezes usavam o nome próprio, até porque eram as poesias altamente, né? Punk, como vocês vão ver aqui. Beleza. Quando eu pesquisei a literatura, eu fui falando da romances, né? Então eu trouxe esses dois, que são os mais... Esse é o mais conhecido, o romance de seca do século XIX, né? Na verdade, o romance de seca ficou conhecido no século XX, o XV, da Raquel de Queiroz, As Vidas Secas, do Graciliano, e Poema de Seca, é um pouco mais tardio, né? Que é uma Vida Severina do Cabral Melo Neto, né? João Cabral. Então, tem uma história de 100 anos, de mais de 100 anos de literatura de seca, principalmente nesse período da crise do Império, no final do século XVIII. Esse aqui, por muito tempo, foi considerado o primeiro romance de seca, né? Até o Lira Neto, que é um grande historiador da literatura, ele é um biógrafo do Padre Cícero, né? Ele é um biógrafo muito famoso, muito importante. Ele mesmo diz que este é o primeiro romance de seca, que é do Rodolfo Teófilo, publicado em 1890, narrando os fatos de 1877, então seca que dura 3 anos. Porém, tinha o José do Patrocínio, ele escreveu esse romance de seca, com o título Os Retirantes, e ele publicou em 1779. Então ele publicou 11 anos antes do Rodolfo Teófilo, e também paralelo, né, ao mesmo tempo da seca, né? Ele era um jornalista, né, José do Patrocínio. É um dos caras mais legais da história do Brasil. O cara era negro, abolicionista. José do Patrocínio por quê? Porque ele patrocinava a fuga dos negros, ele patrocinava várias questões envolvidas com a abolição da escravatura, né? José do Patrocínio, jornalista, escritor, poeta. Ele foi o primeiro, uma curiosidade, ele foi o primeiro cara a ter um carro no Brasil, né? O primeiro cara a ostentar a cultura automobilística, foi um cara negro progressista, né? Isso é muito interessante. E ele veio para o Nordeste, né? Ele fez um tour pelas províncias do Norte, narrando fatos de seca. Aí fazia a correspondência com os jornais do Rio
E essas crônicas da seca foram publicadas. Então, em 78, ele publicou Crônicas da Seca, né, de caráter jornalístico. Em 79, ele já lança esse romance, Os Retirantes, que teve só a primeira edição, que foi publicado justamente também em jornais, né, e só foi republicado depois, tem uma publicação dos anos 1930, né, já pegando a vibe dos romances de seca, estava ganhando ritmo, né, principalmente com a literatura regionalista, e essa aqui, essa é apenas a segunda edição desse romance. Passou muito tempo assim no anonimato, escondido, José de Patrocínio, ele sempre foi mais conhecido por outros motivos, por outros romances, principalmente pela causa abolicionista, né? José de Patrocínio, um carioca, negro, absolutista, abolicionista, falando de seca, né? Isso é muito peculiar esse fato aqui. Então esse é considerado realmente o primeiro romance de seca, né? 1879, José de Patrocínio. Inclusive na introdução, Lira Neto fala que é um Teófilo, né? Mas José de Patrocínio foi antes. Talvez tenha uma questão, né? O romance de seca tem que ser um cearense escrevendo, tem que ser um nordestino, mas não, o cara era carioca, escreveu sobre a seca. Tranquilo. Quando eu fui fazer minha pesquisa, eu queria ver como as políticas, né, tem que abrir poços, inclusive a galera do Sul já tem uns dias, né, abre poços, abre açude, planta, traz chuva, enfim, várias políticas que eram de fachada, né, abrir um poço, abrir um açude, plantar mesmo de árvore não resolvia o problema da seca, né, se resolve de outras formas, que até hoje se usa isso muito, se explora isso politicamente, né, enfim, é uma questão secular nossa. E as poesias, quando eu fiz minha pesquisa, eu queria mostrar como essas formas políticas apareceram na literatura. Aí, como eu já falei, adiantei um pouquinho, achei alguma dessas poesias, principalmente nesse jornal aqui, chamado O Retirante. Né? Ele é um jornal que foi publicado, teve publicações entre março de 77 e... Não, desculpa. Entre maio de 77 e março de 1878. Ele durou menos de um ano, né? Foi um jornal rápido. E ele existiu só para falar da seca, só para falar de políticas de seca, só para criticar os governos, as políticas, os presidentes, a monarquia, enfim, tudo envolvido a seca, esse jornal publicado. Um jornal bastante atacado, né? A galera dizia, os outros jornais diziam que era um jornal leve, que essa galera não devia ser ouvida, mas também foi o jornal mais extremo da época, né, dessa época de seca, e foi criado só por isso. Acabou a seca, antes mesmo de acabar a seca o jornal já tinha se acabado, né, ele não conseguiu se manter nesse cenário, até mesmo pela posição que eles tinham, né, e é um jornal que ele vai fala sobre seca, e nesse jornal tem muita poesia, né, tem muita poesia, e é interessante, porque quando eu fui lá pelos outros, os outros até tinham, mas tinham muito pouco, os outros jornais eram mais noticiários, que estava acontecendo no dia. Inclusive os outros jornais, muito pouco falavam da seca, ou então diziam, mentira, vocês estão exagerando, não tem ninguém morrendo de seca não, isso é uma grande mentira. E a verdade foi. Quando fala acabar a seca, tu fala acabar o período de seca ou acabar a exploração naquele período da seca como um elemento político? Tu fala que ele acabou antes de acabar a seca. Esse acabar a seca é que sentido, porque até hoje existe seca. Acabar essa seca. Foi cerca de 3 anos, período, sem cair um pingo de chuva durante 3 anos em algumas províncias do norte, naquele período, né? Então, por isso que a galera migrou, né? Tem toda a questão de que o pessoal saiu do interior, porque não, cidades foram dizimadas, né? Ainda hoje tem seca por exemplo, no romance do José de Patrocínio, é uma cidade fantasma. Ela existia, que é a Vila de Boa Vista, mas com essa seca ela se acabou. A galera toda migrou, principalmente para Fortaleza, e se acabou essa cidade. Ela realmente existiu, a Vila de Boa Vista, né? Talvez ele escolha essa cidade para representar ali o primeiro ato do romance, que é o pessoal sofrendo na cidade, e o segundo ato, que é o volume 2, é o pessoal já em retirada, né? Já usando os desertos, usando aquele todo cenário de seca que a gente tem no imaginário. Mas é acabar a seca desse período, então durou 3 anos, 1877 a 1879, e é onde começa a exploração política das secas, né? Os retirantes saem dos seus interiores, iam pedir socorro em Fortaleza, ter uma vida melhor, os caras abarracavam eles, né? As políticas de abarracamento,
colocava nas periferias da cidade, amontoados, em campos de concentração mesmo, assim. Eles trabalhavam muito nas pedreiras, carregando pedra, cavando poço, sendo emigrados, os caras eram emigrados à força para o Pará, para Amazonas, para os seringais, trabalhavam em troca de farinha, em troca de carne seca, de feijão ralo, né? Então eles trabalhavam muito. A ideia não é porque vocês estão ajudando com o próprio problema de resolver a seca. Você vai abrir um poço, futuramente, isso aí já vai resolver, você não vai fazer isso não. Mas só se via, na verdade, para urbanizar Fortaleza. Porque Fortaleza estava se urbanizando. Então a galera aproveitou essa mão de obra barata, né, super necessitada, e botou para trabalhar. Alguns poços eram feitos, por exemplo, em propriedades privadas, que depois se transformaram em criadores de peixe. Enfim, se via para tudo, menos para resolver o problema da seca. E a galera sendo explorada, né, nesse contexto. Nisso, a cada atividade que acontecia relacionada à seca, então eles criavam romances, jornais, e tem essa poesia anônima, né? Então, deu para entender esse contexto da seca, da introdução? No caso, o livro são 2 volumes, Esse daí é o volume 2, né? Esse é o volume 2, ele tem mais um volume, né? O primeiro volume é só o pessoal ainda assim, na transição. Opa, o ano está terminando, o novo ano chegou, a cidade aqui está se organizando, e depois eles descobrem que não tem chuva, né? Em março, deveria ter chuva, né? Que é março. Março já começa as chuvas, né? Quando tem inverno. Coloca assim, dia 19. Que é a festa de São José, né? Inclusive tem. Até ali, Inclusive tem, né? Eles ficam ansiosos esperando o dia de São José para ver como é que vai ser o inverno, né? Não tem. Aí isso também aparece nos romances. Chega aí 77, eles já ficaram meio assim, eita, caraca, não teve a chuva do São José. Aí chega 78, isso é narrado, e a galera tá toda desiludida, já migrada, né? Muitas mortes. E eles vão esperar a chuva de São José, não vem. Aí já dizem logo, ixi, mais um ano de seca. Aí no terceiro ano, aí pronto, o desespero é total, porque também não tem essa chuva, né? Foi um período em que, só no Ceará, a população era mais ou menos de 3 milhões de habitantes. Morreu 500 mil pessoas no Ceará, só com problemas relacionados à seca, né? Fome, sede e muita doença, né? A fome ela matava mesmo, mas as doenças provocadas por isso, a desnutrição, pouco, que fica mais sujeito a doença. Varíola, febre, todo tipo de doença, a imunidade muito baixa, a galera comendo muito mal, muito explorada, trabalhando muito, enfim, tudo isso levava para que essa galera morresse, né? O Rodolfo Teófilo, ele disse que teve um dia em Fortaleza que morreu 1.000 pessoas, em um dia só. Que foi quando colocaram o cemitério para fora da cidade, né? O cemitério era dentro da cidade de Fortaleza, e nesse período o cemitério também foi para a marginalidade, né? Foi para a margem da cidade, o que prejudicou também, porque era onde os caras estavam abarracados, onde os retirantes ficavam abarracados, eles só saíam para trabalhar e no final do dia recebia a ração, né? Que era a farinha. Enfim, é bem sofrida, né? Quando eu estava fazendo esse estudo eu fiquei meio doido, porque era muita desgraça, muito sofrimento, assim. Vocês vão ver também as coisas que tem muita desgraça, e são coisas que realmente aconteciam. Saiu o noticiário, foi uma notícia assim, absurda, os jornais publicavam aquilo, mas também se via, os escritores também escreviam sobre aquilo, né? Tanto que tem os romances, mas também tinha as poesias, né? Tem um caso, tem uma poesia aqui, que esse caso foi mais ou menos no começo do mês, e no final do mês já tinha uma poesia sobre esse caso, né? Publicado no jornal. Chega lá, eu vou vendo, a gente vai conversando. Aí pessoal, a proposta é essa, né? Essa introdução desse período de seca, para a gente entender que essa seca oitocentista sempre foi um problema, mas é nesse ano que se torna realmente um problema político. Não era um problema político. Nesse ano é que diz, cadê os políticos, cadê os socorros? Ajuda esse povo aí, isso é tudo imperador, né? Era um motivo para explorar também o fim do império e se tornar uma república. Aí beleza, eu leio a primeira poesia, a gente conversa um pouco, vocês podem interpretar, esse trecho aqui, achei legal, esse verso, e dizer o que é que essa... Aí eu também vou lá e digo o que essa poesia significa naquele contexto, né? O primeiro poema é isso aí, a caridade, né? Embaixo eu coloquei, ele está no número 13, na edição número 13 do jornal O Retirante,
Foi publicado no dia 16 de setembro de 1877. A caridade. Dois vultos tristes, medonhos, a passos lentos caminham, dois povos se avizinham, cercando do mesmo mal, a miséria, disfarçada em seco horrível e em cheia. No Brasil uma se ateia, outra inunda Portugal. Aqui um sombrio espectro, envolto em negra roupagem, chuvas, ventos, atroz voragem, roubando o casal e a luz, fere a mãe estremecida, deixa o filho na orfandade, por cúmulo de impiedade, arranca os pés da cruz. Ali é risonho o céu, sempre azul o armamento, frescaragem, brando o vento, o sol ardente a brilhar. Não se pôde conceber que junto a tanta beleza morra um povo na pobreza, a força de trabalhar. Um esmola por piedade, eis a prece ao onipotente. Desperta um anjo dormente com esse grilo universal. Quem geme, quem sofre tanto, diz o anjo ao Criador. São filhos do teu amor, do Brasil e de Portugal. Secam-se flores do prado, no prado inundam-se as flores. Caminham nesses horrores os dois irmãos a chorar, um pisando a areia ardente, o outro a morrer de fome, e ambos em desvario, sem teto para os abrigar. E nesse quadro aflitivo, que nos punge o coração, um anjo de salvação se mostra na imensidade. Quem és? Pergunta a miséria. Quem me queres suplantar? Diz-lhe o anjo a soluçar. Quem sou eu? A caridade. Caridade, tu, sorriso dos lábios do Criador, etérea e mimosa flor, jardins da criação. Abre os cofres do usurário em a plebe aftalmia. Faz da pobreza a alegria, do rico e pobre então. Tem um autor que assina como F. Varela, né, e ele, do município de Coroatá, no Maranhão. Então a gente já vê que tem correspondência. O cara escreveu no Maranhão e mandou para ser publicado nesse jornal cearense. Eu fico pensando se esse F. Varela não seria Fagundes Varela, que a gente estuda lá no romantismo, sabe? Mas eu estou em dúvida porque eu não sei se... Pronto, essa dúvida me surgiu também. Eu fui fazer uma pesquisa breve, né? Fagundes Varela morreu em 1875, né? E ele vivia no eixo Rio-Minas, né? Então, qual seria a ligação dele com o Maranhão, com o Ceará? Aí eu preciso de adulto, né? Preciso de adulto, aliás. Poderia ser uma poesia anterior, Poderia. de outro momento, e pegar os textos dele, talvez combine, né? Eu fiquei também parando essas Por dúvidas, isso né? a surpresa, porque não é o universo do Fagundes Varela, inclusive. Então. Esse poema aí se esquecia aquela situação assim. Mas também tem algumas questões, né? Como a morbidade, a doença, né? Que o Fagundes Varela explorava isso. Sobre o poema, eu queria só trazer uma questão. Na primeira estrofe, né, no primeiro verso já, essa ideia de vulto, essa ideia associada à fruta como um espectro, é uma não pessoa, um não gosto que seguiria ali em busca de comida, de água, sabe? É muito presente, inclusive na fome, em outros romances, essa ideia de ser humano como fruto, né? Pelo enfraquecimento, pela não consistência, essas imagens. Sim, é verdade. Eles são muito considerados, é o vulto, é o retirante, é o andante, é o pedinte, né? É um pessoal sem nome, sem aparência. Flagelado. É o flagelado, é sempre uma coisa meio assombrosa, distante de um ser humano, não tem nome, né? Não tem cidade, não tem nada. Ele se torna um retirante, né? Se torna esse vulto. Mais alguma questão? Pronto, pessoal, a caridade, né? O nome do poema. No contexto da seca de 1877, a galera tinha muito negócio, a filantropia dos patrícios, né? Vamos ajudar o irmão. Então a galera tinha muita ideia de que, para barrar, como o presidente da província, o presidente da província é o mesmo que o governador do estado, né? O presidente da província é o governador do estado, se fosse hoje em dia, né? Era província com a república, era província na monarquia, com a república se tornou estado, né? Tinha muito essa caridade. Não, deve-se tirar esse poder do rei. O rei não deve ser mais aquele que guarda, o grande
da terra. E agora tem que existir a caridade. E de onde é que vem a caridade? Vem dos filantrópicos, vem da alta sociedade, vem da burguesia da época. Aquela famosa ideia de que o rico deve estender a mão ao pobre, né? Deve fazer a caridade, mas nunca a justiça social, né? Tirar a responsabilidade do Estado, Tirar a né? responsabilidade do do Estado. governante, já que essa caridade vem da iniciativa privada. Isso. É Não tornar... tem nada a ver, mas desresponsabiliza, né? Exatamente. E eles usavam isso como discurso para deslegitimar o imperador. Porque tinha as políticas de socorros, né? Socorrer a pessoa desvalida, socorro aos desvalidos. A pessoa em situação desvalida poderia ser socorrida pelas forças do império, pelo tesouro do império. Porém, os liberais, contra antimonarquistas, né? Eles eram contra esse tipo de política. Não, tem que existir uma caridade. E depois essa caridade vai ter um preço, que é o trabalho. Eles falam até aqui. Contra tanta beleza, morra o povo na pobreza, a força de trabalhar. Então tem que fazer essa caridade, tem que ajudar, tem que estender a mão, mas também tem que oferecer um trabalho, tem que ter um retorno. Eles são contra a ideia de que o governador ajude, mas é a favor da ideia de que os particulares ajudem. É isso que me parece estranho. Eles não estavam usando a seca para criticar o Império. Então era realmente isso, eles eram contra a ajuda do Império, eles queriam dizer que as pessoas não estavam sendo ajudadas pelo Império, mas pela caridade. E o Império deveria ajudar. Entendendo? Porque senão como é que eu vou usar para criticar o Império se eu não quero a ajuda do Império? Eles diziam também que o Império falhava, né? Ele garantia o socorro público, e as pessoas estavam tendo mas não socorro, dava. Então não se deveria esperar essa caridade do Império, porque ele não faz isso. Quem faz são os particulares, os filantrópicos, né? A gente já vai conseguir também essa alusão a Portugal sempre em contraponto ao Brasil. Assim, Brasil sempre de miséria e Portugal verdejante, Portugal rico. Você tem que sugar mesmo. Sim, sim. Aí assim atingiu o imperador, eu acho. Que era o claro. símbolo de Portugal. Interessante, né? E ele sempre fala, né? Os filhos do Brasil, os filhos do Brasil de Portugal, né? São os filhos de Portugal, aqui tá assim, e lá tá inundado, tá verde, tá. Interessante. Próximo. Esse aqui também, ele é. O Paoli talvez fale mais. Contém essa forma aqui de 10, 9 versos. Se lembra as epopeias, né? Os dramas. Dividido assim, 1, 2, né? E ele começa esse texto, né, com Almusa. Igual Boinas Velhas. o nome do texto, o retirante. Vem, ó musa da dor, prestar um auxílio. Doridos trenos, vem chorar comigo. Imprime no meu estre o adeus saudoso, o pobre retirante ao seu jazigo. Repassado de dor, fome exausto, torna a esposa fiel, dão os filhinhos, sério saco. Sem a foge, a pés descalços, lá segue, sem saber, entre os caminhos. Mas sabe o desgostoso entre os azares. Se o sol ainda verá os próprios lares. Poucos passos andados, e volta os olhos ao casal, que deixou, que ama deveras, ao monte, ao prado, ao rio, ao bosque, onde o viram feliz em recentes eras. Vergando de tanta dor, seus olhos vertem, no seio da consorte aflito pranto, enquanto a desditosa enxuga os olhos na ponta de seu velho rosto manto, sem ver com que matar a mortal fome, que aos filhinhos persegue e assim consome. O pai nunca pediu, não tem coragem, de ir o pão esmolar pelos caminhos, mas a mãe, todo amor, não pode ver chorar, morrer de fome os seus filhinhos. O pranto lhe borbulha em abundância, a voz falece quando estende a mão. Em soluço diz ela, dê, Senhor, um pedaço sequer do vosso pão. Não deixes perecer nestes caminhos, de fome e de miséria os meus filhinhos. 4. Repulsa e mal aceita em toda parte, segue a triste família em certo norte. Na terra, nos mortais, nos céus, em tudo quanto coroa, só vê sombras da morte, como a flor e o sol presto à tarde.
orvalhada das gotas da procela, com seios à mostra, os pés descalços. Com a vista no chão, segue a donzela. Na face, que da rosa tinha um porte, vê-se o baço palor da cor da morte. E fogo vive o sol, as pedras brasas, o vento labaredas, ardente o pó. A fome cruciante, que os pobrezinhos não acham de seu mal quem tem um dó. A sombra de um rochedo, o verde acústico, onde a fonte encontrou, que mate a sede, na palmeira de alastra, a pobre gente. Tomando por colchão seu ramo verde, à noite toma um pouso na cidade. Mais que o dever, reina a maldade. 6. O pai nunca pediu, a mãe resolve, cujo amor maternal pula mais forte. Sabe a filha donzela e os mais filhinhos, um bocado a pedir, que evitem morte. Como os filhos das ervas se dividem, nos abertos sertões pelas campinas, pelos becos e ruas se separam a mãe, donzela e cálculo e as meninas. Descalços os pés, soltos os cabelos, arrasados de pranto os olhos belos. Ao primeiro que encontra, estende a mãe confusa, aflita e desalins. Esmola, Senhor, morro de fome, e meu pobre marido e meus filhinhos. Cauteloso, a donzela se recolhe no manto, como a rosa em seu botão, orvalhada de pranto e miudamente, estende ao que encontrou faminta mão. Estende ao que encontrou faminta mão. As meninas famintas, quase nuas, vão todas feridas pela rua. Recolhida a família, o pai se apressa, em ver de cada qual sua parcela, e feita a redução, reconheceu ser mais vantajosa a da donzela. A mãe, mais previdente, conheceu que havia nessa esmola quer que fosse, mas a fome cruel fê-la tragar o cálice da traição amargo doce. A rosa purpurina, fresca e bela, desabriu, descolou, fez-se amarela. Eis, pois, ó donzela, que sofreis da fome e da miséria as provações, foge do fingimento da lisonja, que faz envenenar os corações. Cautelosos, prudentes, não vos falai dos ritos, das lisonjas e dos vapores, que é fatal sempre acerta que se esconde, nas ruas do jardim, por entre as flores. Confiai em Deus somente, na sua e nossa mãe, Virgem Clemente. Autor, o Dino, só assinou como Dino, de Missão Velha, Ceará, setembro de 1877. Alguma observação? É assim, a linguagem grandiosa, né? Assim, ele personifica essa seca já como uma espécie de... É um flagelo, está posto aqui, mas é como se fosse um monstro, aqueles monstros que aparecem lá nos Lusíadas, aquela coisa do mar grandioso. Então a seca seria o grande monstro para tragar a dignidade humana, né? Isso. E eu não sei, quando ele fala aqui da donzela e tal, né? Me pareceu, não sei se eu li direito, quero conversar com vocês sobre isso, mas parece que quem deu a esmola estava de olho em especial nessa donzela, assim, desviando para outras questões que não seja a caridade. Isso. E depois a retomada do texto bíblico, né, nessa última estrofe, né, a referência a jardim, Deus, né, serpente, que ele chama de serpe. Então tem uma clara referência aí da terra do pecado. Exatamente. Não sei, estou viajando aí tanto. Mas é isso mesmo, né? Tem essa questão que é quando essa seca deixa de ser uma questão mais natural, né? Mais, enfim, geográfica, e se torna um problema social e político, né? De moral, de cultural. Esse final é isso mesmo. Isso vai estar repetido em vários romances. Inclusive nesses dois, no 15 também, no Cabeleira, no Luzia Homem, que é a questão do assédio, né? Os homens defloravam as retirantes, né? Ofereciam alguns agrados, né? Na fome mesmo, tem aquele que é o comissário de socorro, né? Que deveria ser responsável por cuidar dos retirantes. Ele fica assim, não, se você vier pra cama comigo, eu vou lhe dar mais farinha, né? Umas coisas bem absurdas, assim.
Permita-me, Deflorar. depois que eu falar, Abusar, se chama defloramento, né? permita-me mergulhar mais nisso, porque a gente mencionou, né? Você mencionou Luzia Homem, e tá lá em Luzia Homem, tá lá também em A Bagaceira, essa questão, qual é o grande drama de Luzia Homem? É exatamente o soldado Trapiúna tentando, né, deitar-se com ela e faz tudo, né, de tudo, todas as estripulias, e o final, né, dando spoiler já, o final já é a grande luta entre Luzia e o Crapiúna, ele tentando deflorá-la, né, que no caso, como o Léo disse, é o estupro, né? Então, assim, é incrível como são várias vozes aí, que não são ouvidas, mas são vozes sociais gritando isso, né, através da literatura. E isso E o assédio está nas páginas, desde a carta de caminho. essa questão, né, as meninas famintas, quase nuas, com todas pelas pelas ruas, tem muita questão disso nos noticiários, os políticos debatiam, porque a caminhada, né, geralmente o pessoal mais pobre, do interior, da zona rural, essa caminhada de dias, né, meses praticamente, para chegar em Fortaleza, esse pessoal geralmente saia só com a roupa do corpo, ou com pouquíssima roupa, ou perdia de algum modo, e essas pessoas literalmente chegavam nuas nas ruas, chegavam trapeadas, né, sem só os trapos. E era um consenso público, né? Tem que acabar com esse pessoal nu aqui pedindo, que devassidão é essa? Alguns iam pro lado que era devassidão, que era atacar ao pudor, a moral daquela cidade bela, né? Da bela Fortaleza. Então era uma questão, ou a galera ia pro ataque mesmo, de dizer que são prostitutas, imundas, públicas, ou uma questão mais caridosa, que tinha que cuidar. Então era uma questão moral também. E realmente era algo muito falado nos noticiários. Né? E os assédios. Com a seca, com os retirantes na cidade de Fortaleza, aumentou muito os crimes, né, que se chamavam na época de defloramento, que é violência sexual. Aumentou muito, aumentava Deflorar é uma muito. palavra bonita. É, Totalmente. então, ele até fala o botão da flor, que se recolheu, tem todo um jogo. Pela linguagem, parece um autor erudito, né, que tem um conhecimento, e pela riqueza de detalhes, né, que isso dá também a entender uma coisa que ele realmente vive de Deus. E quanto a essa questão de abuso, né, fica bem claro no oitavo aqui que ele fala. Recolhida a família, faz-se a pressa e ver de cada qual sua parcela. E feita a redução, reconhecer, ser mais vantajosa a da donzela. A mãe, mais previdente, reconheceu que havia nessa esmola o que quer que fosse, mas a fome cruel fez-la tragar o cálice da traição amargo e doce. A rosa purpurina, fresca e bela, desabriu, descoroou, fez-se amarela. Ó, eu vou juntar porque era exatamente essa estrofe que eu ia explorar, né? Então, primeiro o estômago, depois a moral. Sabe assim, quando lança é fome. Ela já viu, né? A mãe viu, mas isso aí. Porque as outras filhinhas menores também estavam pedindo, né? A mãe, o pai. Mas porque é o que da donzela, o corpo mais avantajado, né? Já mais quase uma mulher, chamava a atenção desses caridosos aí. E isso se repete bastante na literatura de seca, né? Do século XIX até as literaturas de seca mais atuais, ainda tem essa questão, né? Tem também aí a deputada, né? Da Síria, da própria Ucrânia, né? Né? Ex-deputado. Esse outro epitáfio é interessante, né? Ele tem esse epitáfiozinho que pediram, foi a pedido, e é de um caso que aconteceu, né? Foi noticiado, tem os documentos, foi um crime real, né? Específico. Eu vou ler esse epitáfio, são esses dois versos, e tem uma poesia depois sobre, que é a pedido, né? Epitáfio, alguém pediu, não assinou de forma nenhuma. Foi publicado no dia 30 de setembro de 1877. Para a pública opinião, João Bristo já morreu, e o pirão, numa fornalha, seu nervo
o seu negro corpo escondeu. Coitado, já não existe, sumiu-se, morreu, levou fim. Eis a sorte que no mundo teve o célebre Colunim. Eu vou juntar os dois, aí a gente fala junto os dois. Aí tem essa outra questão, essa outra poesia que é sobre o mesmo assunto desse epitáfio. E o nome é Farofada, né? E foi publicado, isso aqui é uma canção popular, como se as pessoas estivessem cantando isso lá nas ruas de Fortaleza. Ó retirante lá do sertão, guardai as coisas, olha o pirão. Lá da caverna do Mondubim, um retirante já levou fim. Por macaxeira que todos dão, leve-se ali bolos na mão. Ata-se um homem, de pés e mão, mete-se-lhe o rélio sem compaixão. De bode e cabras, corta-se orelhas, queima-se as tetas de pobres ovelhas. Mata-se boi, salga-se come, embora o dono morra de fome. Será criminoso quem procede assim? Que diga o pirão, lá do Mondubim, já que de história de macaxeira, saber não quer o chefe Nogueira. Nomes foram citados diretamente nessa poesia, né? Nomes cidadãos aí. Olhando assim, dá para ter uma ideia do que é que fala? Que é que se refere? Vou falar. Suposição, né? Eu acho que fala de um crime, né? De um caso clássico de um crime. O retirante foi punido, é isso? Isso. O retirante, né? É o João Bristo, um retirante, né? Chegando em Fortaleza, a primeira coisa que ele viu foi uma plantação de macaxeira desse pirão. Indo lá, ele roubou algumas macaxeiras. Ele pegou algumas macaxeiras para suprir a fome. Nisso, o pirão pegou ele, espancou, bateu nele, espancou e ergueu ele que nem um boi, né? E ainda abriu, né? Tirou as vísceras do cara, espalhou, depois fez uma fogueira e tocou fogo nesse retirante, né? Aí você vai dizendo assim, ó, você faz isso com boi, com cabra, tira o sangue, tira a carne, é crime? Pergunta ao pirão. Ele fez isso com esse cara, né? Saiu nos noticiários da época, o cara foi preso e isso repercute. Tem várias edições, né, do jornal falando disso de forma jornalística, né? E tem essa poesia aqui. Foi um crime hediondo pra época, assim. E também dizia que a galera plantava macaxeira, gostava de dar pros outros, assim. Não era um problema, né? Tanto que até fala, com macaxeira que todos dão, leva-se ali bolos na mão, né? A galera costumava pegar a fruta dos outros, pegar a macaxeira, sem ser considerado um crime. Nesse contexto, o cara matou esse retirante. Aí a gente pode pensar, né? Será que a galera já estava com raiva dessa galera chegando, inundando as cidades, invadindo propriedades? Que existe um certo ódio da população adventícia com esses que chegavam, os retirantes que ali chegavam, né? A galera está acumulando raiva, tanto que também é um clássico dos romances, né? Os adventícios, os nativos de Fortaleza detestavam os retirantes, né? Então era muito fácil cometer um crime contra eles, por uma coisa besta, né? Drama no Oceano. Era noite em altos mares, uma nau singrava então. A luzerna que levava lançava um frouxo clarão. A brisa mansa soprava e medrosa conversava, como espuma que rolava sobre o mar da imensidão. Uns gritos se ouviram nas trevas, logo após outro se ouviu. Um pirilampo vermelho por entre as trevas surgia, e esses gritos que se ouvia, lá do barco que fugia, era de uma cotovia que um gavião engoliu. De cotovia? Mentira! Eram de virgens, meu Deus! Eram de pombas inermes que fugiam dos judeus. Eram filhas da orfandade, fugindo da tempestade, e um algoz sem piedade fazia tragar labéus. Quem era o chefe dos gados? Alcoforado, falaz. Era este monstro horrível, o lobo medonho, audaz? Repeti, pobres donzelas, vós que já fosse estrelas, que vós fez tão amarelas, os filhos de Satanás. Meu Deus, onde estavas que não vias tanto horror?
Tempestades onde andavas, onde dormias, Senhor. Deus, ó Deus, forças não tinhas para juntar forças marinhas, para arrancar as andorinhas deste inferno aterrador. Acorda, acorda, marchemos ao criminoso grilhão, às panteras deem-se jaulas, para os monstros maldição. Justiça, vamos, é tarde. Se saltares o covarde, verás um vulcão que arde, chamado Revolução. O autor assinou apenas como PDF, de Maranguape, dia 16 de novembro de 77. Esse caso retorna aquele lá poético mais dramático, né? E esse é um caso real também, que envolve, mais uma vez, as duas coisas, tanto a caridade quanto o defloramento. Qual era a caridade aí? Vocês veem que é uma nau que está em alto mar, né? Que está no mar. Porque alguns desses caridosos, que a gente falou na primeira poesia, eles também davam passagens para os retirantes ir para o Pará, ir para o Amazonas, né? Os filantrópicos, né? Eles patrocinavam viagens para os retirantes. Dizem que em um dia saía de 1.200 pessoas só no dia, em vários barcos, né? Assim, saía muita gente amontoada para ir parar no Amazonas, no Pará, no Senegal. Tem até um autor, né, historiador, não lembro o nome dele, que ele vai dizer que era a sociedade do desaparecimento. Porque pessoas desapareciam. Né? Eles eram imigradas, mas não tinham documento. Às vezes na retirada da pressa se perdia isso. Chegava lá, ninguém sabe o que aconteceu com as pessoas, não sabe nem se chegou. Os que ficavam aqui, os familiares, nunca mais tiveram notícia dessas pessoas, né? Se desaparecia em massa, centenas de pessoas por dia, né? Milhares de pessoas por mês. Aí você imagina em 3 anos quantas pessoas foram emigradas, né? O Teófilo levanta um dado, ele disse que foi mais de 14 mil pessoas emigradas, né? Nesses 3 anos de seca. Aí esse caso também repercutiu, né? O Alcoforado, ele era o capitão do navio, e nessa viagem de embarcar os retirantes para Belém, para Amazonas, eles se juntaram lá com os marinheiros e defloraram essas 6 virgens, né? 6 meninas em situação de retirada, em situação de estar sendo emigrada à força, né? Menores de idade, muitas vezes sem os pais, sem responsáveis. E nessa violência elas morreram. Elas morreram e foram atiradas ao mar pelos marinheiros, né? E quem denunciou foram os outros retirantes que também estavam lá embarcados, né? Na época foi mais uma vez um grande rebuliço social, né? Os retirantes, mais uma vez, vítimas de todas as violências, de todos os abusos. E essa poesia, o nome do cara era Alcoforado mesmo, do capitão, e que ele deveria ser punido, e quase que, não lembro bem, mas na época ele ficou escondido, né? Chegou no Pará, e a galera já estava revoltosa, né, do navio, mas ainda concluiu a viagem, e ele meio que se escondeu, e a galera queria prender ele, né? Vai dando desdobramento ao longo das edições, né? Mas foi um crime, mais uma vez, hediondo e naqueles limites, né? Entre a caridade e a violência. Bom, vamos continuar? Beleza. Esse aqui é engraçado, né? Essa aqui... é a ilustração do tigre, né? O tigre real. Que é, os caras pegaram a cabeça do senador, o presidente da província da época, que era o Francisco Aguiar, e colocaram e montaram no corpo de um tigre. E montaram no corpo de um tigre, fizeram essa publicação aqui que eu acho massa pra caramba, né? Umas caveiras aqui, uns símbolos de morte, umas chamas, assim, eu achei bem punk pra época. Inclusive os historiadores disseram que essa é a primeira ilustração da imprensa cearense, né? Não se trabalhar com ilustração lá nessa época. Essa é da primeira ilustração na imprensa, uma ilustração satírica da época,
assim, transgressora pra caramba pra época, porque era o presidente da província, era a autoridade máxima, e os caras fizeram essa zoeira com ele, né? E essa foi, depois, essa tiragem, ela foi relançada várias vezes, só porque o pessoal queria ver o Tigre Real, né? A galera queria ver o Tigre Real, porque o Tigre Real é eles, queriam ter casa, né? Então, nas operações eles falaram, ficou felizes, né? Porque foi a única tiragem que vendeu tudo, e precisou fazer outra tiragem. Era um jornal pequeno, né? Lembrando, crítico, ácido, totalmente... Não teve retaliação, não? Muita retaliação, né? Sempre os caras de vez em quando queriam prender os editores, diziam que eles só se reuniam à noite, não sabia bem onde é que ficava essa tipografia. Mas tem o dono, né? O dono é um tal de Francisco Perdigão. E os autores ninguém sabe bem quem era, né? Não, eles realmente não assinam o nome da coluna, eles assinam como tipografia imparcial. É uma galera bem crítica, assim. Aí publicaram esse jornal, né? Teve altas tiragens, eu fico imaginando assim. E bonito da época, né? Não era comum ver ilustração em lugar nenhum. A população muito analfabeta, né? Poucos eram os que liam. Aí chegar um negócio desse naquela cidade, naquele contexto, a moral do presidente, né? Foi pra cuia, né? Aí além da ilustração, que já é pesada, aí pronto, aí se abriu, assim, abriu as portas pra zoeira, né? É aquela história, não, vamos esperar o primeiro da tapa. Pra ver. Aí tem uma série de poesia, né, a partir daqui, só zoando, só escrachando com o presidente Aguiar, né? Tanto que ele renuncia. O mandato dele durou pouquíssimo, foi o pior, assim, é o que teve menos políticas, teve menos coisas eficazes. Ele, inclusive, cortou muita coisa que já não estava funcionando. Ele cortou, por exemplo, as Santas Casas de apoio tem algum tratamento médico gratuito ali, mas ele cortou isso, né? Ele cortou alguns auxílios, ele queria colocar as mulheres para ir para as pedreiras, e os homens, os próprios trabalhadores, fizeram protesto, quebra-quebra na cidade, porque eles não queriam que as mulheres fossem para as pedreiras, né? Queriam que as mulheres fizessem outra coisa. E o Aguiar disse, não, bota a mulher também aí. Enfim, a galera só não aceitava não, né? A galera não aceitava essas violências passivamente não, elas evitavam, ia para quebra-quebra, destruía, mataram, em várias manifestações mataram, inclusive policiais, comissários, né? Expulsaram alguns dos abarcamentos, expulsaram o Aguiar. Então esse cara não durou muito e a zoeira foi tanto nas ruas, né? A galera se manifestando, quanto na parte intelectual, né? Que, como a gente pode ver aqui. E esse cara ele renunciou, ele não aguentou a pressão, ele renunciou. Aí tem essa coisa aqui, né? Quem sou eu? Sou uma fera sedenta que o vulgo chama Aguiar. Tenho corpo de jaguar e cara de homem sensível. Sou monstrengo e dos cadáveres ao bom cheiro enche as narinas. Me faltam presas lupinas e o aspecto airoso, horrível. Por outro lado, melhor foi doar-me à natureza este gesto que afereza, disfarçados maus instintos, destarte quando me apraz. Por estas faces rugosas, descem gotas mentirosas que valem pão aos famintos. Demais o perfeito tigre, exposto dorme ao relento. Mas eu tenho assento num palácio mil respeitos, mil desvelos delicados. Raros embora os que os rendam, as avessas do que os vendem, por alto preço os seus preitos. Entretanto, ou seja, mãe ou bondade que ele sente, este povo é paciente, qual manso, planoso gado. Tanto que envelhecido por bicho tal como eu, nem de vergonha morreu, nem bradou, fora o malvado. Da fatal calamidade associei-me à crueza, e desta vil natureza fartei, a mais não poder, o gosto de devastar, a fome, a deportação. Com a sócia prostituição, deram-me gáudio a valer. Agora parto e convicto, que hiena, lobo ou jaguar, aqui podem governar. Podem o povo extinguir, sem temer que a voz levante. Esta gente malfadada, esta gente abençoada, que em paz me deixa partir. Os autores
Eu acredito que essa poesia, elas são dos próprios membros editoriais do jornal. Porque ela saiu na mesma edição que saiu a ilustração do Tigre Real. Então a galera estava bolando essa ilustração e já mandaram uma poesia em cima também, né? Criticando o Aguiar. E ainda usaram como se fosse ele falando, né? Esse sou eu sou esse Jaguar, eu sou esse. Usaram a voz, né? O eu lírico é a voz do próprio Aguiar. E não tem nem essa, mais uma vez, não tem assinatura, só tem o nome da poesia pronta. Quer dizer, tem um apelido, né? Tem um apelido aqui. Pode ser a pedido do próprio editor, né? É. Que é um disfarce. É o disfarce, né? Já pra dizer. Ah, foi alguém que pediu pros editores, então não foi os editores mesmo, enfim. O anonimato, né? Protegia. Mas também aqui é interessante, né? Então volta essas questões sociais do que estava acontecendo. Ele fala que a fome, a deportação, mandar para fora, e ainda associa a prostituição. Então os três males que vinham de sair: a fome, a deportação e a prostituição, né? Como a gente já falou aqui. E também meio que tem uma crítica aí, que ele diz, mesmo fazendo tudo isso, o povo não levanta a voz, né? O povo não me expulsa, nem brada fora o malvado. Ele meio que se justifica, eu estou fazendo isso que eu quero, porque o povo não se levanta contra mim. E eu acho isso legal, eu acho isso maravilhoso, né? Dá para entender, tem esses dois lances. Ele só está fazendo o que faz, porque o povo não está bradando, o povo não está chocando, né? Aí, sem temer que a voz levante, ele sempre vai dizendo isso, eu sou essa fera, mas também o povo é manso. Só que mais tarde, né, como eu já falei, esse cara vai ser expulso sim. Glosa. Ceará todo enxutai, escrevei no livro de ouro da história, vosso tesouro, breve a hiena se vai, altissonante bradai, findo é lodo o meu pesar, pois se retira o jaguar, o aguiar ressacando, este monstro miserando, para o seu tremendo algar. Intercedei com afã a vosso Deus eterno, que mande já ao inferno o vice-rei de Satã. Surge a ridente manhã, após tamanho penar, que o maldito aguiar, este abutre sanguinário, este velho sedentário, vai o seu antro habitar. Já é uma poesia, talvez seja resposta a essa outra. Bora pessoal, bora expulsar esse cara, bora expulsar esse monstro, esse jaguar. Aí tem essa outra, né, aqui também, sem assinatura, foi publicada no dia 3 de janeiro de 78. Ela é a última, ela é mais longa, mas também é a minha favorita, assim, é a que eu acho mais maravilhosa. Só pelo título, né? O recobro aguiar perante o reinado de Satã. É como se fosse uma conversa, né? Satã aparece e diz: quem é que está mandando tanta alma para o meu reino? Quem é? Eu preciso conhecer essa pessoa, quem é o responsável? Aí o aguiar diz: sou eu. E ele começa a contar a história a Satã, né? A primeira fala de Satã: quem és tu que vieste das trevas ao reino meu? Olha, aqui é tudo sinistro e o mais sinistro sou eu. Aí o aguiar responde: gastei, Senhor, os meus dias do crime nos lodaçais. A minha história é muito negra, negra como as saturnais. Tem ela folhas nojentas, como as faces macilentas da prostituta mais vil, como o riso da pantera, como o gargalhar da fera enfesada no covil. Fui na vida um renegado, adorei a corrupção, vendi os brilhos de homem no mais infame balcão. Tornei-me na mocidade da cruel perversidade um fiel adorador. Atirei-me nas orgias, cometi mil vilanias, do crime não tive horror. Da ciência no seu templo, por um infame eu entrei, e a minha beca de lente, ela mesma eu profanei. Profanei como um descrido, e como eu ri atrevido, de tudo escarneci. Manchei no lodo do crime o que há de mais sublime, a infância eu corrompi. Fui juiz venal, corrupto, muito inocente sofreu, o culpado tendo ouro, tinha sempre o voto meu.
A triste da orfandade roubava sem piedade, deixava pedindo pão e muda era a ciência. Eu não tinha consciência, me dominava a ambição. Tremei, Senhor, ante a história, a mais negra de meus dias, é salpicada de sangue, de mil prantos e agonias. Esta fronte escarnecida foi vezes tantas homicida, quantas cara a teve então. Tive instinto só de hiena, sobre cadáveres sem pena, eu dancei como um dragão. Aí o Satã responde, né? Ente predileto, amado filho, és digno de meu reino, és meu irmão. Relata tua história gloriosa, terás em meu império alto brasão. Aí o Gaviar. De um povo flagelado, fui cruel agóis, Senhor, quando gemia de fome, de miséria, frio e dor. Pelo governo chamado, fui eu só o desgraçado que aceitou tão vil missão. Precisavam de um coveiro, eu fui ser, só por dinheiro e segundo a ambição. Vi o quadro da desgraça representado ante mim. Hesitei, mas este povo tinha eu de dar-lhe fim. Fiz-me surdo aos gemidos que saíam doloridos e pediam compaixão. A criancinha chorava, com as mãos postas implorava, lhe negava rindo o pão. Do meu trono nas escadas tinha um povo à sepultura, nas vases daquelas mortes tinha eu minha ventura. Quantas vezes eu chorava, quando alguém as arrancava das minhas garras de fera, quando a velhice esfaimada, socorrida e amparada, pela caridade era. Tinha pão nos meus celheiros, de perverso eu o negava. Tinha lá vestidos, ouro, mas a fome dizimava. Tinha tudo, e tudo era para mim sanha de fera, para meu peito de jaguar. Um insulto ao meu governo, que as cidades em ermo tinha eu que transformar. Matei sem remorso, matei a língua de pão, atirei nus ao relento, sem deles ter compaixão. Chorava a triste donzela, quase nua a fronte bela, para cobrir-lhe as nudez. Pedia por Deus um trapo, e se eu a ouvisse um farrapo, negava mesmo, talvez. Abusei dos meus poderes, tornei-me rude e vilão, à custa dos vitimados, servei a minha ambição. Trafiquei com as migalhas, negociei com as mortalhas, tornei-me arbuto e voraz, e a população entre dores, na cruel noite de horrores, pedia sossego e paz. E o resto, rezes que ao jugo, trazia presos na mão, esqueletos ambulantes, feridos de inanição, mesmo rótulos esfamados, foram prazos arrastados para o seu torrão deixar, indo morrer adiante, mas do seu lar tão distante, triste era o seu chorar. Satã conclui: és das trevas o gênio mais potente, o mais leal que tenho conhecido. A ti, como o mais nobre de meus súditos, como vice-rei, eu tenho te escolhido. Essa poesia ela já é no comecinho de 78. Ele já tinha pedido arrego? Não. Não, nem detalhe. Mas acho que em março ele já pediu arrego, né? Aí tem, né, que ele pede, sai, aí tem mais poesias. Aí tem uma poesia lá que se junta as mulheres, né, algumas mulheres retirantes, faz um samba, ficam aí um samba bem zoeiro, né, agradecendo que ele foi embora. Enfim, tem muita poesia desse jornal, né? Eu trouxe só algumas. É incrível como essa autoconsciência da perversidade. Sim. Né? Porque ele se orgulha de ser perverso. Mas também onde é que ele está? Né? Ele está no inferno já, com Satã. Né? Aí lembra muito uma figura que está no poder atualmente, né? Assim, que se orgulha da maldade do Até para fazer esse programa na gestão da pandemia, tirando o sal das pessoas com falta de ar, dizendo que ia ter invade de rebanhos, aqui só ia morrer 500 pessoas, mais de 500 mil, mais de 600 mil pessoas. Realmente dá para fazer. Dá para trocar aqui o Aguiar por Bolsonaro. Dá. Tem até que ele fala, né? Precisavam de um coveiro, eu fui nascer. a diferença daí. E daí? Dá para fazer vários paralelos assim, com o que acontece hoje, com a má gestão. Quando eu estava fazendo essa pesquisa, foi justamente no tempo da pandemia, aí eu tive vários insights, assim, porque é gestão, né? Era gestão. Atrasar a vacina. Qual é o problema? Não é a vacina, ou não é
a Covid em si, não é a doença em si, mas são as políticas públicas. O problema não é a seca, o problema não é as retiradas, é a gestão. Os pessoal não precisam nem sair dessa cidade, né? Desde que você gaste um auxílio interessante, alguém cuidasse de fato, uma boa política pública, que não tinha nada a ver com abrir poços, né? Com carregar pedra. O que é que carregar pedra tem a ver com resolver o problema da seca? Então é problema de gestão, né? E a galera já dizia isso. Mesmo nessa época já dizia que esse problema é muito mais político do que fenômeno, do que natural, do que um fenômeno climático. É gestão. Então é essa, pessoal. Essa foi a última poesia que eu li. Eu penso em dar continuidade, fazer uma pesquisa mais séria, mais investigativa mesmo, publicar algo. E, se possível, inclusive, publicar essas poesias anônimas, né? Porque são poesias muito interessantes, assim, desse contexto da seca, mas que realmente caiu no anonimato. Esse jornal, os historiadores vão muito a ele, né? Historiadores de seca, eles vão muito a esse jornal, porque ele é importante, né? Ele é um jornal da seca. Ele foi criado para criticar tudo que tem a ver com a seca. Mas são pouquíssimas as pesquisas que eu vi que davam destaque a essas poesias, né? Quando eu fui fazer a minha, eu já fui com esse olhar mais da poesia, poética, da literatura, e eu vi isso aqui, isso aqui é maravilhoso. Os historiadores vão para o mais sério, né? Para mais os dados, para as estatísticas, para como as coisas eram noticiadas, uma coisa mais formal. E muitas vezes essa pesquisa, essas poesias, essa parte mais literária, passa batido ao olho do historiador. Então, eu tenho uma pergunta não sobre o texto, sabe, mas sobre o teu processo de pesquisa. Assim, quais foram as dificuldades, quais foram as tuas fontes, se foram de ordem privativa mesmo, foi você comprando, ou o orientador, a orientadora foi indicando caminhos, tem um centro de coleta desses poemas. Então, falar sobre esse processo. Quando eu achei esse jornal, vocês conhecem a Hemeroteca Digital? Já vou falar? A Hemeroteca Digital é uma grande biblioteca digital. Muito material passado está lá. Ele está lá exposto publicamente. Você consegue achar por ano, por tema, por palavra. Né? Então, é Hemeroteca Digital. E lá tem muitos jornais disponíveis, muitas obras antigas, né? Por exemplo, o Rodolfo Teófilo, antes da fome, ele publicou um livro de história sobre as secas. História mesmo, livro de história. E o romance é baseado nesse livro dele mesmo, né? Ele lançou história e depois lançou literatura. E tá lá, só tem a versão física dele, eu fiquei sabendo. Só existe uma versão, existia, né? No Museu do Rio, aqui que pegou fogo. A versão que o pessoal sabia que existia, física, desse romance, desse livro de história, só tinha lá pelo fogo. Porém, ele está digitalizado na íntegra, lá na Biblioteca Nacional. Muitos jornais, todos os jornais assim, estão lá, né? Tem esse trabalho de digitalização. Por exemplo, a URCA está digitalizando jornais, para fazer jornais do Cariri, do Ceará, para fazer o próprio arquivo digital e também alimentar a hemeroteca, né? Qualquer pessoa pode alimentar a hemeroteca. E é ótimo, porque isso foi uma facilidade, na verdade, né? Eu já estava em casa, por causa da pandemia, e eu sabia da hemeroteca, né? A hemeroteca foi, tem lá, pesquisa por lá. Mas a questão dos jornais eu cheguei por mim mesmo, né? Assim, eu já conhecia na graduação de História, a gente estudou um pouco esse jornal, mas só por cima, só por cima mesmo, assim. E quando eu fui fazer minha pesquisa era isso. Eu queria justamente, o jornal seria a parte histórica, e eu queria ver como é que as políticas apareciam, e eu queria comparar como apareciam nos romances. Aí eu fiz essa comparação. No jornal aparecia assim, as notícias sobre as políticas aplicadas, né? A gestão. E na literatura, essas gestões ela tem uma forma estética também, uma forma literária. Eu queria saber como isso acontecia. Essa foi o conteúdo da minha pesquisa. Os romances eu já conhecia, né? A Fome eu conheci na graduação, por exemplo. Os Retirantes eu conheci estudando outros pesquisadores, né? Eu disse, opa, olha aí, A Fome. Os Retirantes, José do Patrocínio, esse romance eu não conheço. Aí eu fui buscá-lo, né? Tanto que a ideia era
romances do século XX, era o XV, era o Vida Seca, né? Aí eu dei um pouco mais atrás para vir para o século XIX. E esses romances, eles são menos conhecidos que os do século XX, né? Aí foi assim. Aí, podemos encerrar. Outra pergunta, questionamento. O teu trabalho está disponível digitalmente? Tá. Eu acho que está publicada já no site da UPA. Lá dá para achar, PPGL, Programa de Graduação em Letras. Lá vai ter acesso, acho que já está linkada lá. Mas qualquer coisa também posso enviar o PDF para vocês. Quem te orientou? E o endereço também dessa biblioteca digital? Sim, não, é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Inclusive, tem tudo, cara, tem tudo que você pensar, você acha. Assim, né? Tem essa e tem o Archives, né? O Archives é uma versão mundial. Aí você vai achar tudo do mundo, assim, jornais ingleses do século XVII. Archives.com. Quem te orientou? Primeiramente foi Raul, né? O professor Raul Azevedo, só que ele saiu do mestrado, né? Ele saiu do programa. Aí depois foi qual é o nome dele? Arlon Homem. Conhece o Arlon? Do Piauí, né? Ele é da UESC. Inclusive, essa pesquisa só nasceu por essa mudança. Porque ele não trabalha com o século XX, ele trabalha só com o século XIX. E o Raul era século XX, né? Então, quando eu fui ser orientador do Arlon, eu tive que mudar. Por isso que foi esse passo atrás, né? Foi assim, eu fui dar um passo atrás, mas também foi meio forçado. Porque o orientador, você tem que estar na linha do orientador, né? Aí eu já tinha uns romances do século XX. O esqueleto eu não mudei praticamente nada, né? As fontes e tal, mas eu não podia pesquisar no século XX, no século XIX, que era a linha do orientador. Mas por outro lado foi bom, porque eu achei isso aqui, né? Que nem está assim explícito na minha pesquisa, isso não tem, já é outro trabalho que eu estou começando. Assim. Romance do 19, enquanto tema ou enquanto data cronológica? Para tentar apimentar mais. Data cronológica. Luzia Homem é de 1903, mas está falando da seca de 77, de 1877, que você ilustrou muito bem. É cronológico mesmo, porque são aqueles autores daquela época, né? Eles são bem mais anônimos. A Bagaceira é 1901, né? Não, é 1928. 1928, mas ele fala da seca dessa seca também, né? O comecinho, pelo menos, ali. Aí é mais cronológico mesmo. E a estética do século XIX é diferente da estética do século XX, né? Tem suas diferenças. É mais cronológico, não é tema. Então é isso, pessoal. Agradeço muito aí a oportunidade, foi lindo. Eu mesmo traduzi algumas coisas, tentei atualizar para o português atual, né? Que é um português arcaico, é outro português, né? Então tem umas palavras meio trucadas aí que eu li ruim. Tem umas que eu nem achei. Que diabo é isso aqui? É um jornal muito manchado também, já. Então algumas coisas é até difícil ler, porque o jornal é todo comprometido, né? É isso. Obrigado. Só temos a agradecer por essa tarde, por você dividir com a gente esse seu estudo. Muito rico em conhecimento, maravilhoso debate, as poesias. Muito obrigado. Só frisando que também quero estender o agradecimento, né, que Léo já fez, todos nós. E assim, esse tema do Ceará, do 19, por exemplo, já foi aqui, já foi pauta até do Café Cultura Universidade, isso, mas não o retirante, não a seca, mas uma Fortaleza mais tentando ser moderna, como no caso da padaria espiritual, isso, sabe, e das agremiações literárias. E o Romance à Fome já foi tema de um projeto que a gente tinha aqui no Raul, que era a live literária no Raul, que foi com o Franzé, né, com o professor da UFCA. Conheço o Franzé. Então, assim, isso mostra também o quanto o projeto Café Cultura Universidade abre janelas para várias linguagens, sabe? Seja a literatura, seja de outros órgãos.
porque até o anterior foi mais foi social, né? Foi a questão da pandemia, né? Foi. E a questão da A psicologia. psicologia na pandemia. Obrigado pelo aceite. E fica o convite para vir também, para assistir, para debater. Sempre é nesse formato. A gente tem um expositor de determinado conteúdo, mas as pessoas presentes, elas vão participar, debater, colocarem suas vivências. Deixa eu parar logo aqui o celular, que você nem está gravando ainda. Na edição. É.